Então, falando sobre a hidrografia brasileira no mundo geografia, a gente hoje vai falar sobre rio. O que é um rio, tá? Então, o que é um rio? O rio, gente, ele é um curso de água natural, que ele se desloca de um nível mais alto para um nível mais baixo. Existem rios extensos, curtos, largos, estreitos, caudalosos, calmos, rápidos, fundos e rasos. Então, nós temos aí vários tipos de rio, tá? Tem o rio que ele é responsável pelo fornecimento de grande parte da água de que necessitamos para sobreviver. Tem aquele rio que ele permanece o ano todo, que a gente chama de rio perene. Tem aquele que é temporário, que ele passa só um tempo, uma época ali com água, depois ele para um pouquinho. Então, nós temos aí muita coisa para aprender sobre o rio. Mas, para isso, a gente precisa lembrar aqui do ciclo da água, né? Que a água ela está permanente aí na permanente transformação e passando de um estado para outro, de sólido para líquido, para gasoso. Então, há esse ciclo da água aí, que ele sempre está se transformando, a água está sempre em transformação para a gente, passando aí desses estados, sólido, líquido e gasoso. E nós temos aqui o ciclo da água, onde ela começa lá nos oceanos, lagos e rios, onde começa a evaporar essa água, e com essa evaporação, começa aqui, ó, aí para as nuvens, começa a condensação, a transpiração vem para as nuvens, começa ali depois a chuva, os pingos aí que voltam para a nossa terra, que vem aqui infiltrando, vindo para os lençóis da água. Então, há aquele ciclo da água, aquele ciclo ali que ele vai estar, vamos dizer assim, numa maneira mais popular, para vocês estarem entendendo. Subindo, passando pelas nuvens, descendo para a terra, passando pelo chão, voltando para os rios, para os lagos, para os oceanos e evaporando, voltando depois em forma de chuva. Vamos dizer assim, numa forma mais popular, mais fácil de entendimento de vocês, né? Então, nós temos os oceanos, lagos e rios, nós temos os lençóis de água que ficam aqui pertinho dos lagos, deixa eu admitir aqui, dos lagos, dos rios, dos oceanos. E essa água aí, depois, ela, com o tempo, vai evaporando e volta novamente para a gente em forma de chuva. E podemos usar os rios para várias coisas, para irrigar, para navegar, para produzir energia, para o nosso uso doméstico, para a pesca. Então, o rio ele não é somente ali para o ciclo da água, ele vai nos proporcionar várias coisas aí, como a irrigação. A gente tem um exemplo eu vou dar um exemplo que assim como eu morei muito tempo nesse local e eu sei mais ou menos assim, algumas coisas de lá, sobre o do Rio São Francisco, perto do Rio São Francisco, onde ali, as margens do Rio São Francisco, às vezes ficava um pouquinho distante, ali, e eles faziam a irrigação para estar, fazem, né? A irrigação para estar irrigando ali as plantações de manga, de banana, de frutas ali para estar fazendo essa irrigação para estar nessa plantação, para em seguida estar vendendo, para navegar os grandes rios aí, para estar sendo feita a navegação, a produção de energia, para o uso doméstico, então rios pequenos aí, perto de algumas casas, de alguns sítios, nós temos aí os rios pequenos. O pessoal usa essa água aí para uso doméstico, para a pesca. Então, o rio ele pode ser útil aí de várias maneiras para nós. E o rio, ele é um curso de água natural. Não é algo que alguém esteja forçando ele ir. É um curso de água natural, que ocorre de uma parte mais elevada, ou seja, uma parte mais alta, para uma parte mais baixa. Tá? Que é o deságue em outro rio, no mar ou em um lago. Então, o rio ele não vai desaguar somente no mar. Ele pode desaguar em outro rio, ele pode desaguar em um lago, tá?
E no Brasil, há uma grande variedade de denominações para esse curso de água. Rio, riacho, ribeirão, córrego, lagoa. Então, nós temos várias denominações aí para essa grande variedade do curso da água. E os rios, eles são de grande importância para a organização do espaço geográfico. Eles são muito importantes para nós, porque ele vai estar levando para a gente a irrigação, a gente pode estar navegando por ele, como a gente viu, pode estar produzindo a energia. Então, eles são de grande importância. Pode estar sendo usado para a irrigação, a gente pode estar gerando a energia. Via de transporte, então, nós temos lá na região norte a via de transporte para o pessoal que mora lá, porque na região norte nós sabemos que tem muitos rios e para estar se transportando lá, mudando de um local para outro só através da via fluvial, através das águas. Onde ali vai estar sendo feito o abastecimento de residências, empresas, tá certo? Levando de um local para outro para estar estudando, o pessoal vai lá, faz o caminho, faz o percurso aí pelos rios. Nós fazemos aqui via terrestre, né? A gente vai para a escola, a gente vai pela terra, vai andando, vai de bicicleta, de moto ou carro. Já quem mora nessas regiões ribeirinhas, eles vão através da via de transporte fluvial. E nós vamos aqui estar estudando um pouquinho sobre as partes de um rio, onde começa na nascente, aí vem um afluente, o leito, o subafluente, a foz. Então, a gente vai ver aí um pouquinho de cada um deles. A gente vai estar estudando, não vamos estudar tudo de uma vez. A gente vai estudando um pouquinho de cada vez para a gente ir colocando um pouquinho aí na nossa mente o que é que precisa a gente estar sabendo sobre as partes de um rio. E tudo começa lá na nascente. Que a nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso de água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, de mina, fonte, de bica, de manancial, tá? Então, a nascente, a gente pode estar chamando desse aí, de olho d'água, mina, bica, manancial, cacimba. Então, a gente pode estar chamando também de cacimba, porque às vezes, tem uma cacimba aqui, então ali tem uma nascente, tem uma veinha d'água passando, então você pode estar retirando aquela água dali. Então, ela é do local onde a água subterrânea atinge a superfície. Então, a gente volta para essa imagem aqui, ó, da superfície, onde ela vai, onde a gente acabou de dizer, ela vai passando por aqui, então ela vai atingindo a superfície, dando origem ao curso da água. Aí, em seguida, nós temos aqui o leito. Opa! Então, em seguida, nós temos... Ai, meu Deus, como é ruim. Nós temos o leito, que é o espaço que deve ser ocupado pelas águas. Isto é, o caminho que o rio ele vai estar percorrendo. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar nesse aqui o leito, ó, é o caminho por onde a água ele vai passando, certo? Em seguida, nós temos aqui a margem. A margem a gente já fica até mais ciente, a gente já se lembra aqui das margens do rio, onde a água se encontra com a terra, e costuma-se utilizar esse termo em referência à beira da água. Então, na beira da água, é o que a gente chama de margem do rio, ou de um lago, quando se encontra com a terra. Então, nós temos aqui a margem é quando a água se encontra ali com a terra. É o limite para não estar passando para a terra ou você não estar entrando na água direto, tá? Nós temos os afluentes, que um rio afluente é o que despeja suas águas em outro rio. Deixa eu dar uma... Vamos lá. O afluente, que é o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio. Então, vários afluentes, aqui nós vemos nessa, deixa eu dar puxar essa imagem aqui para vocês.
A gente dá um zoom mais legal para vocês estarem acompanhando aqui esse caso. Então, perceba que aqui nós temos vários afluentes. É como se fossem pequenas veinhas que vêm aqui trazendo para deixa eu botar maior. Opa, volta. São pequenas veias, ó, tá vendo? São pequenas veias que estão vindo para o leito, que é o rio principal que recebe a água dos rios afluentes. Então, esse aqui é o rio principal e o rio afluente são esses aqui, esses pequenos, esses fininhos que ficam aqui ao lado. Então, que eles vão desaguando dentro do rio principal. Então, são veias que vão passando para o rio, que vão desaguando dentro do rio principal, tá? Deixa eu voltar aqui. Isto. E os rios e as bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos aqui algumas bacias hidrográficas importantíssimas para o nosso, deixa eu pegar aqui, é isso. Para o nosso sistema brasileiro. A hidrografia do Brasil, ela envolve um conjunto de recursos hídricos no território, que são as bacias hidrográficas, Oceano Atlântico, os rios, lagos, lagoas, arquipélagos, e o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes é o que a gente chama de bacia hidrográfica. E são um conjunto de terras que são banhadas por um rio principal. No caso, a gente vê aqui, vou voltar a imagem para vocês. A gente vê aqui o rio principal, tá? E a bacia são essas, a gente não chama de bacia, porque esses rios pequenos aqui, esses afluentes, os que vão desaguando no rio principal, ele vai formando aí um conjunto de terras banhadas. Então, por isso que ele é chamado de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica, ele é um conjunto de terras que são banhadas por um rio principal e seus afluentes. Então, que são vários, não é só um rio, não é só um afluente. Então, são vários afluentes nesse rio aqui, que ele vai transformando aí no conjunto que a gente chama de bacia hidrográfica. E a hidrografia do Brasil, ela envolve um conjunto aí de recursos hídricos do território brasileiro. E o Brasil, ele possui 6 grandes bacias hidrográficas, que têm o nome de seus rios principais. Então, nós temos aí a bacia hidrográfica da Amazônia, a do Paraná, do Tocantins com Araguaia, do São Francisco, Paraguai e o Uruguai. As outras, elas são agrupamentos de vários rios, não tendo um rio principal como eixo, por isso são chamados de bacias secundárias. Então, a bacia secundária é quando ela não tem um rio principal e que ela vai se agrupando aí com vários outros rios. E a bacia hidrográfica é quando tem o rio principal, no caso aqui o rio Amazonas, o rio São Francisco, e eles vão chegando para eles outros rios, outros lagos, outras veias. Então, isso é que a gente vai chamando de bacia hidrográfica. E a maior bacia hidrográfica da região brasileira é a da hidrografia amazônica. Então, a bacia hidrográfica brasileira maior que nós temos aqui, a principal, a maior é a da bacia amazônica. Vamos acreditando aqui. Os rios e as bacias hidrográficas brasileiras. Então, nós temos a da Amazônia, Tocantins e Araguaia, que ele vai estar ocupando todo esse espaço aqui. Nós temos a do Paraguai, do Paraná, o do São Francisco, que ele está aqui juntinho a nós, está aqui pertinho, onde está tendo aí essas transposições, estão vindo outros afluentes tentando entrar aí nessas transposições, está aqui no Nordeste, ela vem lá do Sudeste, lá de Minas Gerais e vem deságua aqui no Mar Nordestino, então, daqui da região nordestina. Então, o Rio São Francisco é um das nossas bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos aqui o do Parnaíba, do Paraná, do Uruguai. Vamos lá, gente. Vamos retomando aqui. E
Os rios e as bacias hidrográficas brasileiras. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Onde o Brasil ele possui uma das mais amplas e diversificadas e extensas redes fluviais de todo o mundo e o maior país da América Latina, conta com a maior reserva mundial de água doce e tem o maior potencial hídrico da Terra. Então, nós brasileiros somos privilegiados, somos o maior país da América Latina, com a maior reserva de água mundial, de água doce, e que tem o maior potencial hídrico da Terra. A maior parte dos rios brasileiros é de planalto e apresenta-se em cachoeirados e permite, assim, o aproveitamento hidrelétrico. Então, com essas águas aí encachoeiradas, acaba que aproveitando aí para estar fazendo a transformação aí de energia. Porque quanto maior a queda da água, maior será a potência para estar fazendo aí, estar produzindo energia elétrica para a gente. Então, as bacias da Amazônia, do Paraguai, elas ocupam extensões de planícies, mas as bacias do Paraná e São Francisco são tipicamente planalto e merecem destaques aí na queda d'água, onde estão localizadas aí usinas hidrelétricas, a do Rio São Francisco, a que a gente tem lá Pirapora, Sobradinho, Itaparica e Paulo Afonso. Então, são os destaques aí das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas do Rio São Francisco. E os rios mais importantes e suas características. Então, o Rio Amazonas, como eu já tinha dito a vocês antes, o Rio Amazonas, da bacia do Amazonas. Então, o rio é um dos maiores rios do mundo. Suas águas são muito importantes para a floresta amazônica e para a população que vive às suas margens. E nós temos, aqui no Nordeste, o Rio São Francisco. E ele é conhecido popularmente aí como Velho Chico, e ele é importantíssimo também por conta aí das hidrelétricas, porque é o que, a partir do Rio São Francisco, algumas águas aí que vão passando do Rio São Francisco, em determinados locais, ele faz com que a gente possa estar produzindo aí a nossa energia, na usina elétrica aí, para estar produzindo energia. Os mais importantes também, nós estamos falando aqui, vamos falar também do Rio Paraguai. Ele nasce lá no Mato Grosso e, ao longo do seu percurso, ele atravessa a planície do Pantanal, uma formação natural que se destaca pela diversidade de animais e plantas. Deixa eu tentar por aqui. E os rios, como é que eles são transformados? Eles não são... Sempre aí acontecem as transformações, acontece aí do desmatamento, do relevo dos rios brasileiros, sofrem essas transformações causadas pela ação do ser humano, algo que a gente estudou semana passada, a gente falou aí sobre essas transformações, e muitos rios, eles têm as margens modificadas. Então, o que é que acontece? Acabam desmatando as margens dos rios, o seu curso natural, ele evidentemente, ele vai acabar sendo aí interrompido. Construções de barragens, eles acabam aqui construindo, então eles vão estar tendo essa modificação aí. Eles também são transformados devido a grandes poluentes, então nós temos o destaque aqui desse rio com grandes poluentes, muita sujeira nele. Então, o lixo despejado nesses rios, eles acabam sendo transformados, acabam aí morrendo, sendo água inútil para utilização aí, a gente não pode estar bebendo, não pode estar tomando banho. Ele compromete a fauna e a flora aquática. Então, essas transformações da vegetação, do relevo, das margens dos rios, ele também nos prejudica bastante. E nós falamos um pouquinho aqui sobre as transformações dos rios e, em alguns casos, acaba que o rio, aquele rio que ele era perene, com a destruição das margens, ele vai acabar tornando-se aí um rio temporário. Porque os rios perenes são aqueles que mantêm seu curso de água durante o ano todo. A água vai passando por ele todo o ano, ele não para. Só que se você pegar e destruir as margens desses rios, eles infelizmente vão acabar virando temporários, porque o curso da água ali, ele vai se alargando. Então, quanto mais vai se alargando, ele vai se acabando.
E os rios temporários, eles secam completamente seus cursos nos períodos de grande estiagem, ou seja, no período de seca. Então, a gente percebe aqui que esse rio ele está sem água, ele está escasso de água aqui devido à falta de chuva na região. E o rio perene, ele apresenta água durante todo o ano, ele não seca, tá? Já o rio temporário tem o tempo da seca, o rio ele vai acabar secando com o tempo. Eu coloquei 2 vezes a mesma imagem. E você sabe o que é um assoreamento? Assoreamento também vem fazendo parte aqui do assunto que a gente está falando sobre os rios. E as águas da chuva, ela vai levando a terra solta. Então, quando você acaba desmatando essas áreas aqui ao redor do rio, essa terra aqui, ela vai ficando solta, né? Lembram da semana passada que a gente falou sobre isso, sobre a erosão, sobre a erosão do solo, que a chuva, quando ela vinha, se tivesse a área desmatada, ele acabava levando essa terra, e é isso que vai acontecendo. O assoreamento é quando acontece o soterramento de um rio, porque aqui ao redor, perceba que não tem árvores, não tem plantação, e o que acontece? Chove, e essa água, ela vai trazer toda essa terra para dentro do rio, fazendo com que ele seja soterrado. Então, por isso que muitas vezes as pessoas pensam que o rio ele está morto, porque ele está soterrado ali. Mas sempre quando chove, o percurso da água vai passar por ali. Então, é o que acontece, o pessoal desmata, constrói casas ao redor e quando chove essa água ela quer passar e acaba invadindo as casas. E como as matas ciliares impedem o assoreamento? Porque essas raízes aqui, elas vão estar segurando a terra para que ela não entre no rio. Então, quanto mais houver desmatamento ao redor dos rios, maior será o assoreamento, ou seja, o soterramento aí da terra será soterrado, e nós vamos estar perdendo aí esse valioso presente da natureza para a gente. Então, quanto menos a gente desmatar, melhor. Quanto mais a gente plantar as margens do rio, melhor, porque as raízes elas vão servir de segurança, elas vão segurar ali a terra, fazendo com que aquela terra ela não entre nos rios. Então, não faz com que não vai deixar com que o rio seja soterrado e ele vai fluir maravilhosamente bem, tá?